Olá pessoal, boa noite. Hoje tivemos um atraso significativo, mas quando a gente é mãe, tem um bebezinho, nosso planejamento acaba ficando totalmente distorcido, né? Estava de plantão hoje e cheguei em casa, o pequeno não queria ficar com o pai de jeito nenhum. É o pai que dá banho geralmente, né? E ele não quis nem banho com o pai, não quis nada com o pai, quis só a mãe, a mãe, a mãe. E eu fui botar ele pra dormir, enfim. Mas cá estamos. Mais uma semana que o Senhor assim nos permitiu. É isso, queria primeiramente pedir desculpas, né, pelo atraso. Eu já me justifiquei. O bebê hoje estava um pouquinho mais carente que o normal. Estava mais saudosista, na verdade, né? Passou o dia todo longe da mãe, então ficou ali agarrado comigo. Hoje eu estou usando o meu computador, que é um pouco mais lento. Geralmente eu uso o computador de marido, então pode ser que dê uma travada. Mas vamos lá. Hoje quando eu comecei... Hoje não, né? Quando eu comecei a rascunhar, né? Sobre o tema de hoje, na verdade o Senhor foi me direcionando, né, no meu devocional. E conforme eu fui lendo, ele me deu esse título e eu achei bem interessante. Gerando frutos com sementes. Antes da gente fazer a exposição do texto bíblico e propriamente entrar na nossa live de hoje, eu queria pontuar algumas coisas sobre esse título. Quando a gente fala em filhos, a gente consegue associar facilmente a frutos. Como a gente já conversou em algumas lives aqui, não necessariamente os filhos biológicos que estamos falando, né? Não necessariamente aqueles filhos que nós geramos no ventre, mas também os filhos por adoção, os filhos que nós oramos por ele e acabamos virando uma cobertura espiritual por esses filhos na fé, né? E eu acredito que os frutos que nós queremos gerar, nós gostaríamos que eles tivessem sementes. No sentido de serem capazes de perpetuar algo. Ao longo da live a gente vai falar um pouco sobre essa coisa de instinto materno. E eu achei muito interessante quando estava lendo sobre instinto materno. Na verdade, os artigos de psicologia trazem que não existe instinto materno. Existe sim um intuito de preservação da prole, preservação da espécie. Todas as espécies, quando procriam, elas tentam da melhor maneira possível. Boa noite, Margarete. Elas buscam da melhor maneira possível assegurar que essa prole cresça a fim de que o seu material genético se perpetue, que a gente deixe uma marca aqui. Então, o instinto materno seria isso, esse senso de proteção para se guiar esse fruto para que ele seja capaz de se perpetuar, né? Não morrer, seria isso. Mas isso é realmente vago, né? Isso é realmente algo que o que pode ser verdade para um não é verdade para outro. Então eu queria começar a live falando disso porque quando a gente busca conhecimento, quanto mais a gente vai estudando, mais chance nós temos de garantir que o nosso fruto tenha semente e que essas sementes sejam viáveis. Eu vou pedir licença só um pouquinho, que eu vou fechar a porta que meu marido está numa reunião e eu tenho probleminhas com barulho. Pronto. Então vamos lá. Dito tudo isso sobre o título e somente sobre o título, vamos para a passagem que deu origem a tudo isso. E ela se encontra lá em Gênesis 25, do versículo 19 ao 21. E ela fala assim: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca,
filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, amareu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem a história de Isaque, então eu sempre pontuo o contexto bíblico do que a gente está lendo, porque não necessariamente todas as pessoas que estão aqui na live são pessoas que conhecem ou têm um entendimento bíblico o conhecimento bíblico do que está sendo exposto. Deus fez uma promessa para Abraão. Disse que ele seria pai de muitas nações. E ele já tinha uma certa idade, então a sua esposa resolveu dar um jeitinho, porque a promessa estava demorando. Pegou a sua serva, deu a Abraão, e Abraão, junto com essa serva, tiveram um filho chamado Ismael. Mas ele não era o filho da promessa. Deus tinha prometido que Sara e Abraão teriam um filho. E como tudo que Deus promete se cumpre, passado algum tempo, Sara gerou a Isaque. E foi através de Isaque que essa promessa de pai de muitos filhos se cumpriu. Isaque é considerado nosso pai na fé, porque ninguém pregou para Abraão. Hoje em dia, é um pouco mais fácil a gente falar de fé quando eu conto um testemunho para vocês. Olha, eu vivi esse milagre na minha vida. Isso vai te fortalecer na tua fé. Porque você vai olhar e vai dizer, bem, se Deus fez na vida da Manu, Ele pode fazer na minha vida. Só que, qual é a grande sacada de Abraão ser o pai da fé? Ninguém pregou, ninguém contou um testemunho para Abraão. E mesmo assim ele creu. Mesmo sendo contrário a todas as circunstâncias, ele creu. Então, Abraão gerou Isaque e Isaque se casou com Rebeca. Contudo, Rebeca não conseguia gerar filhos. Então, nós temos aqui no versículo 21, que nós acabamos de ler, que Isaque incessantemente orou para que a madre de sua mulher se abrisse, que ela fosse capaz de gerar filhos. Então, esse é o primeiro ponto. Isaque orou por Rebeca. Continuando, a gente vai ler assim. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Então, primeiro ponto. Rebeca gerou diante de uma resposta de oração do seu esposo. Então, esse fruto que Rebeca carregava no ventre foi uma resposta de oração. Esses frutos, na verdade, que a gente vai ler mais na frente, que ela engravidou de gêmeos. Esses frutos que ela carregava no seu ventre, ela foi resposta de uma oração. Ela não conseguia gerar filhos e seu esposo orou e Deus respondeu essa oração. Depois disso, Rebeca orou ao Senhor e perguntou por que as crianças lutavam dentro do ventre dela. E aí eu quero pontuar duas coisas. Primeiro, quando a gente quer gerar frutos que tenham sementes, frutos que sejam viáveis, frutos que sejam bons, precisamos apresentar isso diante do Senhor. Precisamos pedir isso diante do Senhor, assim como Isaque fez. Segundo, quando nós temos dúvidas, nós precisamos apresentar essas dúvidas para o Senhor, como Rebeca fez. Ela foi lá e perguntou, Senhor, por que essas crianças brigam dentro de mim? Por que eu sou assim? Só que além de tudo isso, o ponto 1 de Rebeca, para a gente pontuar, ela buscou respostas em Deus. Às vezes acontecem coisas com os nossos filhos que a gente pergunta para várias pessoas, principalmente para quem já teve filhos. Eu lembro que a questão do sono assim, foi algo muito marcante no início da minha gravidez, do meu puerpério, né, da minha caminhada como mãe. Eu vivi intensamente a questão da privação do sono. Né, meu filho, ele não conseguia mamar direito por conta da linguinha dele, enfim. E aí ele não conseguia se alimentar efetivamente, acabava que ele não dormia direito. E a privação de sono foi algo muito real, assim, aqui em casa. Então eu perguntava para outras mães, assim, até quando que isso dura? Porque quando eu perguntava para as pessoas no geral, as pessoas falavam, mas é assim mesmo, o bebê não dorme, recém-nascido não dorme. E eu falava, tá, mas quando que isso vai passar? E eu buscava em outras mães, em pessoas com mais experiência, pessoas que já eram avós, pessoas que já tinham cuidado de outras crianças, quando que aquilo ia passar.
Só que a Rebeca fez diferente. Rebeca apresentou as suas dúvidas ao Senhor. Segundo, a pergunta dela foi assim, ó. Eu achei muito interessante isso. Se assim é, porque sou eu assim? E isso é muito interessante porque ela traz para si uma responsabilidade, uma culpa pelo fato dos filhos brigarem dentro do seu ventre. E aí, quando eu estava lendo isso, eu me recordei que, por conta de toda essa questão da alimentação do meu filho, ele teve muitas cólicas por conta da linguinha, ele operou, né? Certa vez o cirurgião, conversando comigo, né? O cirurgião que operou meu filho, ele falou assim, Manu, existem duas coisas que estão da prateleira, as mães sempre vão pegar. Culpa e privação. As mães no geral, né? Qualquer menor possibilidade que exista, ela vai trazer para si a responsabilidade, a culpa mesmo, assim, das coisas que estão acontecendo. Só um minutinho, gente. Eu preciso responder isso aqui. A gente vai trazendo pra gente isso do mesmo jeito que Rebeca fez. Por que sou eu assim? Essas crianças estão brigando aqui dentro porque existe algo em mim que tá errado. Isso é o primeiro ponto, gente. Não caiam nessa cilada. Não caiam nessa cilada de que tudo que acontece na vida dos filhos de vocês, tudo que foge do controle, é porque vocês fizeram algo errado. O Zé conseguiu entrar. Ele tava me mandando mensagem aqui. Não tô conseguindo entrar. E tava digitando o nome errado. Isso é a primeira coisa. Não tragam pra vocês culpas de coisas que não são culpas de vocês. Eu sou neonatologista, né? Como a maioria de vocês sabem. E a gente vê muito isso nas UTIs, assim. Se eu tivesse feito isso, talvez meu filho não estivesse aqui. E trazendo pra si uma responsabilidade de algo que a gente não pode gerenciar. Do mesmo jeito que eu entrei num processo por conta do meu filho não dormir, de cólica, enfim. Falava, não, isso deve ter sido algo que eu comi. Meu filho tinha um problema na língua, né, que teve que operar e tudo, mas ele não conseguiu... eu não pensava, ele não conseguiu vedar, engolir o ar e por isso ele tá com cólica. Não. Pra mim, a única justificativa era, eu comi algo que está fazendo mal pro meu filho. Então, assim, não tragam pra si responsabilidades e culpa que não são de vocês. O pessoal tá chegando, tá dando um oizinho. Segundo ponto. E aí a questão que o cirurgião apontou pra mim, né? Culpa e privação. Se a gente tem uma chance de botar uma chibata na gente, se privar de algo, a mãe costuma fazer isso. Só que isso não costuma ser saudável. A gente precisa entender que existem muitas coisas na vida dos nossos filhos que vão fugir do nosso controle. Não tem jeito. Não tem jeito. Nós não vamos ter o domínio de tudo. Continuando. E aí eu fui ler, né, sobre essa questão de briga entre irmãos gêmeos na barriga, enfim. E eu encontrei um artigo que falava briga entre múltiplos, era o título do artigo. E ele trazia justamente essa questão dos gêmeos brigando ainda no ventre. E ele pontuou que a briga, especialmente entre os gêmeos, é uma forma deles se diferenciarem, construírem as suas próprias identidades. E aí eu pensei, que coisa forte, né? Meu marido sempre falou, né? Assim que ele descobriu a gravidez, bem que podiam ser gêmeos. Eu não queria que fossem gêmeos, não. Mas se fossem, eu queria que fossem os dois do mesmo sexo, pra eu vestir igual. Eu acho lindo o gêmeo, tudo igualzinho. E eu sei que isso não para a identidade o melhor dos cenários, né? Você suprime a identidade, suprime as escolhas daquela criança, porque você quer que as duas sejam iguais. Sendo que são crianças diferentes, elas têm DNAs diferentes, elas têm escolhas diferentes, elas têm gostos diferentes, né? E aí eu fiquei pensando nisso, construir a sua própria identidade. O quanto que é difícil pra gente, mãe, né, e temos pais aqui também, permitir que o filho construa a própria identidade. Porque nós temos projeções que nós jogamos no nosso filho. Nós temos anseios que nós projetamos nos nossos filhos. Sendo que não necessariamente os nossos anseios e os nossos sonhos vão ser os sonhos dos nossos filhos. E aí meu convite
essa noite, nesse momento, é a gente refletir o quanto que nós temos permitido que os nossos filhos construam as suas próprias identidades. E aí, vamos caminhar um pouquinho assim. Você conhece a sua própria identidade? Por que eu tô perguntando isso? Porque como que a gente vai guiar alguém para um caminho de autodescoberta quando nós não nos autoconhecemos? E aí a Bíblia lá em Mateus 15,14 diz assim: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. E aí, se eu não sou capaz de me autoconhecer, se eu não sei qual é a minha identidade, como que eu vou traçar um caminho seguro para que o meu filho descubra qual é a identidade dele? Se eu sei e tenho consolidado a minha identidade, esse é o primeiro passo para uma jornada saudável para que o meu filho tenha e consolide a identidade dele. E aí a pergunta da noite: do que Deus te chama? E como você se chama? Eu sei que Deus me chama de filha, mas eu tenho me chamado filha de Deus? Eu sei que Deus me chama pelo meu nome, Emanuele, que vem de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E eu verdadeiramente tenho vivido o Deus conosco? O Deus com vocês? Um Deus que não é só meu? E aí vamos para o dicionário. Eu gosto muito de trazer o significado das palavras, principalmente de palavras marcantes. Identidade significa conjunto de atributos que caracterizam alguma pessoa ou coisa, ou seja, é a soma de caracteres que individualizam uma pessoa, distinguindo-as das demais. O que te distingue no meio de um monte de outras pessoas? Eu não posso dizer qual é a minha identidade, quem sou eu? Eu não posso dizer eu sou loira, porque existem muitas pessoas loiras, e na verdade nem loira eu sou, né? A gente dá uma pintada no cabelo. Eu sou enfermeira, mas existem muitas outras enfermeiras. E se eu tirar o meu lado profissional, o que sobra de mim? E aí a gente vai se autoanalisando e buscando a nossa identidade em Deus. De que Deus me chama? Quem Ele diz que eu sou? Quem Ele me chamou para ser? Eu consigo identificar em mim características que me individualizam, né? Na minha terapia, a minha terapeuta ela pontua muito isso, assim. O que as pessoas costumam pontuar a seu respeito? E o que você costuma pontuar a seu próprio respeito? Bem, as pessoas dizem que eu tenho facilidade de transmitir aquilo que eu sei. Então, eu entendo que uma das minhas características da minha identidade é o meu chamado ministerial para o ensino. Isso é algo que me distingue entre as pessoas. Eu sei que Deus colocou em mim uma facilidade de ter empatia por outras pessoas, pelas situações, né? E então, eu sei que para mim é muito natural chorar o choro do outro e se alegrar com a alegria do outro. Isso é uma característica minha. Isso faz parte da minha identidade. Algo que eu não posso comparar com outra pessoa. Enfim, o convite é que cada um que está aqui comigo, faça essa autoanálise, porque eu acredito que se Deus te trouxe aqui hoje para você me ouvir, não é porque eu sou bonitinha e tenho um rosto bonito, porque isso não faz parte da minha identidade. A beleza, ela é algo que é passageiro demais. E tem dias que eu sou capaz de me olhar no espelho e dizer, cara, hoje eu tô bem. Hoje, me olhando aqui, eu tô com um aspecto de cansada. Eu cheguei do plantão e eu realmente estou cansada. Meu bebê demandou emocionalmente de mim. Então, eu estou fisicamente e emocionalmente cansada. Mas essa não sou eu. Eu estou cansada. Então, assim, o meu convite essa noite é que você busque quais são essas características que Deus te deu e que te distinguem de outras pessoas. Porque essa é a sua identidade escondida no Senhor. Continuando. O que te torna única? Porque identidade fala de singularidade.
Se são características que te distinguem das outras pessoas, fala muito a respeito de singularidade, o que te torna singular, o que torna você único. O que não dá para comparar, ok, eu sou mãe, o que na minha maternidade me torna única? O meu filho, a minha relação com o meu filho. Eu posso ter milhares de outras relações e podem existir muitas outras mães, mas a relação que existe entre a Emanuele mãe e o Julian filho não pode ser comparada com nenhuma outra relação. Isso é uma singularidade da minha identidade. E o que você tem buscado mudar em você a fim de se parecer com outra pessoa? Se nós estamos falando de identidade é algo que te torna único, é algo que te distingue, porque você tem buscado se parecer em alguns aspectos com outras pessoas. E isso é tão sério que meu filho tem 10 meses. Contando com os 9 meses de gravidez, a gente vai ir para 1 ano e pouquinho, né? Em quantos momentos da minha maternidade eu li sobre diversos temas e tentei me encaixar em determinadas coisas. Para o bebê dormir melhor, você não pode acostumá-lo a dormir no peito. E eu olhava para aquilo e falava, mas eu tenho prazer quando eu vejo meu filho se entregando. Tipo, ele tá super sererepe, ele bota a boca no peito e ele vai igual o dormonídeo, assim. Hoje já não é tanto, mas quando ele era menor, isso pra mim era algo lindo. Eu via como o meu colo, como o meu peito, porque eu não entendo o seio, o amamentar somente como suprir nutricionalmente o bebê. Ele supre emocionalmente, ele supre psicologicamente, ele desenvolve a parte motora, de todo o desenvolvimento da musculatura facial, enfim. E por que não deixá-lo dormir no meu peito? Para mim era algo prazeroso, para mim era algo que funcionava. Então, por que eu vou buscar uma receita que deu certo para outra mãe? Cama compartilhada funcionou super bem. Para mim foi um desastre total. Eu recebi muitas críticas com relação ao berço, né? As pessoas falavam assim, vai gastar dinheiro com berço, você vai montar e a criança não vai dormir nele. E eu já perdi bebês por sufocamento dentro da maternidade. A gente falava para as mães no pós-parto, né? Você vai ficar na sua cama e aqui vai estar o berço do seu bebê. Sempre acomode seu bebê no berço. E teve um caso que me marcou expressivamente. Eu era responsável pela unidade canguru, a unidade de bebês de baixo peso. E já tinham me passado o peso daquela criança e ele estava de alta. E eu subi para dar orientações de alta. Quando eu subi, encontrei com o pai no corredor, inconsolável, gritando. E eu falei, o que aconteceu? Ele, vai lá ver ela. E essa mãe, por conta do cansaço, ela estava amamentando, ela dormiu e o bebê também, e essa criança ficou entre a costela e o braço dessa mãe e ela sufocou essa criança. E o pai, no meio da noite, acordou e essa criança estava morta ali na cama. E aí foi aquela gritaria, aquele desespero, não conseguiram reanimar esse bebê e ele evoluiu a óbito. E essa foi uma experiência que me marcou muito. Emanuele, você está dizendo que nunca é segura a cama compartilhada. Não, existe uma diversidade de artigos que falam de uma forma segura com a cama compartilhada. Mas lembra que estamos falando de identidade? Para mim, foi uma experiência traumática e marcante. E eu não queria fazer cama compartilhada porque eu não me sentia segura. Então, Manu, mas se você botar no canto da parede, a criança na parede, entre você e a parede, botar o ninho em volta, vai dar certo, e deu pra mim. Ok, só que eu me senti insegura de fazer isso. Então, quando meu filho veio pra casa, eu amamentava, botava ele pra rotar, e no automático eu botava ele no berço. Era algo tão automático que por algumas vezes eu acordei com o choro dele, procurando meu filho, porque pra mim o choro estava dentro do meu ouvido, procurando ele em volta, a almofada de amamentação no meu colo. Olha o que é a privação de sono. A Tamiris falando que também sempre dormiu no berço. Com medo de esmagar, né? E eu, amor, não tô achando bebê. Eu olhava na cama do cachorro e a criança estava no berço. Eu não me lembrava de ter colocado ele no berço. E era algo automático colocá-lo no berço, porque inconscientemente para mim, a experiência de perder um bebê no dia da alta foi tão traumática que eu não conseguia relaxar com meu filho na cama.
Podia ser de tardezinha. Tô amamentando ele aqui, vou ficar aqui com ele, curtindo esse momento. Ele largava o peito, já era automático, botar para rotar e botar no berço. Mas essa era a minha forma de maternar. É a minha identidade, a minha experiência, que não dá para comparar com outra pessoa. Eu li diversos relatos de mães que dormiram super bem na cama compartilhada. Quando eu voltei a trabalhar, eu tentei de novo a cama compartilhada, porque ele começou a acordar muitas vezes durante a noite, levantar, pegar do berço, o berço era do lado da minha cama. Amamentar e botar lá, estava muito cansativo para mim. E foi novamente uma experiência muito ruim. Ele bicava o peito, largava o peito para lá, daqui a pouco ele voltava de novo e aquele cheiro do peito ali à minha disposição, vou ficar o dia inteiro, a noite inteira bicando esse peito. Foi quando efetivamente eu coloquei meu filho no quarto dele. Ele com 5 meses foi dormir no quarto dele. Foi pra mim a melhor forma. Então assim, novamente, o que você tem buscado mudar em você a fim de se parecer com outra pessoa? Se estamos falando de identidade, estamos falando de singularidade. Você não precisa se parecer com ninguém para ser uma versão melhor de você. Eu, mãe, recebi diversas críticas com relação às minhas escolhas na forma de maternar, né? Eu tô pontuando aqui a questão do berço, que as pessoas diziam que eu não ia usar. Depois eu botei ele no quarto dele, foram mais uma série de críticas. Eu optei por não introduzir bicos artificiais. Meu filho não pegou nem chupeta no meu madeiro. Até cheguei a ter em casa, mas assim, foi uma escolha minha e eu fui duramente criticada, né? Mas é a minha forma de maternar, foi o que deu certo pra mim e pro meu marido. E eu estou aqui para dividir isso porque a gente vai trazendo, lembra da questão da culpa? Ah, meu filho não tá dormindo e alguém olhou para mim e disse que é por conta dele não ter pego chupeta. E aí a gente vai internalizando essa culpa de meu filho não dorme direito porque eu não dei a chupeta. E a outra vai ouvir, ah, seu filho não dorme direito porque ele perde a chupeta no meio da noite e aí ele não consegue voltar a dormir sozinho. Então a chupeta está atrapalhando o sono. É a sua forma de maternar. É você e o seu bebê que vão encontrar o melhor caminho de desenvolver essa relação. E não existe fórmula mágica, existe o que vai dar certo para você e para o seu bebê. Então, continuando. Sabendo quem você é capaz de garantir que o seu filho encontre a identidade dele. E aí, continuando na narrativa bíblica que a gente estava aqui, eu vou contar um pouco do que aconteceu nos próximos capítulos. Até por conta do avançar da hora, a gente não vai conseguir detalhar tantos versículos. Mas basicamente o que aconteceu foi: os gêmeos nasceram, Esaú e Jacó, e a resposta para Deus, quando Rebeca perguntou por que eu sou assim, né? O Senhor falou: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E aí, continuando, Esaú foi o primeiro filho, ele tinha direito à primogenitude, e ele vendeu a sua primogenitude ao seu irmão Jacó por um prato de guisado. Antigamente, essa questão da primogenitude era algo muito forte. Os irmãos tinham uma herança maior, enfim, isso era algo muito marcante. E aí Rebeca ainda ajuda Jacó a enganar o pai, fazendo com que ele se passasse por Esaú. Se cobriu de pele de carneiro, para quando o pai tocasse, porque um tinha o braço cabeludo e o outro tinha um braço mais raspado, ela cobriu o braço do filho, e para ele se passar pelo seu irmão, né? E aí a gente volta, né? Identidade versus se passar por outra pessoa. E aí na Bíblia, a Bíblia narra a Rebeca como uma mãe que leva os seus filhos a buscarem ser pessoas que eles não são. E o meu convite essa noite é que nós sejamos mães que façam uma rota contrária, que levemos os nossos filhos a buscarem as suas próprias identidades, a encontrarem o que os torna único. Lembra que identidade diz respeito a um conjunto de características que vão distinguir do restante das outras pessoas. E aí eu trouxe aqui um passo a passo, né, mais ou menos, de como guiar os nossos filhos a essa busca pela identidade. Primeiro, que a gente já falou, nós mães precisamos saber quem nós somos. Se nós não somos capazes de encontrar a nossa própria identidade, a gente não vai ser capaz de guiar os nossos filhos numa jornada saudável em busca da própria identidade.
Segundo, algo que Rebeca e Isaac fizeram logo no início do texto bíblico: orar e pedir a Deus respostas. Nesse caso aqui, especificamente, pedir a Deus estratégias. Estratégias para tudo na criação dos nossos filhos. Se a gente pedir para Deus uma estratégia, Ele vai nos dar. E o terceiro ponto, dar autonomia aos filhos. E aí, quando o Espírito Santo estava ministrando no meu coração esse terceiro ponto, dar autonomia aos filhos, eu me lembrei da live passada. Como que muitas mães pontuaram aqui a dificuldade de dar autonomia aos filhos. De dar espaço, as expressões foram dar espaço, me sinto insegura de deixá-los fazer escolhas, né? E aí, assim, dar autonomia perpassa pelo poder da escolha. E aí foi algo que a gente começou a pontuar na live passada. A gente vai progressivamente ampliando essa capacidade de escolhas. O que a criança vai querer ler, o que ela vai querer vestir, o que ela vai querer comer. Nós vamos permitindo que as crianças... Sim, amor, sim. Meu marido tá no quarto mandando comentário por aqui, gente. Olha o que é marido, né? E aí, progressivamente, nós vamos ampliando o campo de possibilidade dessa criança de fazer escolhas. Se eu começo falando para o meu filho, você quer vestir essa camiseta ou esta camisa aqui sem manga? Porque se é uma criança muito pequena, eu não posso simplesmente abrir a gaveta e num dia de sol ele achar que pode vestir um casaco, né? Então, assim, nós vamos progressivamente permitindo que as crianças façam escolhas. Isso é dar autonomia para eles, né? Dar autonomia também significa a capacidade de tomar decisões e seguir de acordo... O significado de autonomia é capacidade de tomar decisões e agir de acordo com seus valores morais e desejos pessoais. E aí, na live passada, eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? Sobre os desejos pessoais dos nossos filhos. E como é difícil a gente respeitar isso. E a questão do dar espaço ficou gritando muito no meu ouvido, né? Sobre a polarização do dar espaço. Primeiro, pais que não sabem o que os filhos acessam no telefone porque dão espaço demais. Enquanto outros privam tanto os filhos das suas capacidades de fazer escolhas que os filhos não são capazes de saber nem mesmo quais são os seus gostos pessoais. E encontrar o equilíbrio, né? Dosar eu sei quais são as escolhas dos meus filhos e eu sou capaz de deixá-los fazer escolhas saudáveis. E isso é desde pequeno. É muito engraçado como o meu filho hoje, a gente tem a questão da introdução alimentar, das escolhas alimentares dele, né? Então, assim, se você para pensar num bebê de 10 meses, hoje ele tem gostos com relação à comida que vão mudar, né? Acredito. Meu filho ama ovo. Mas teve um dia desses que eu fiz um ovo e ele apontou para o prato e eu tava bebendo alguma coisa. E aí eu fui lá, eu fiz um brigadeiro fake, que é banana, abacate, cacau. Botei um pouquinho e ele quis comer aquele brigadeiro fake. E tá tudo bem. Tem as vitaminas, tem proteínas ali e tá tudo bem. Mas dá trabalho. Entende que dá trabalho? Eu já tinha um prato montado ali pra ele, mas ele não queria comer aquele prato. E é mais fácil dizer que não, você vai escolher, você vai comer isso aqui que eu escolhi pra você. É esse equilíbrio entre eu sei o que você come, mas eu te permito fazer escolhas. Né? Dar autonomia é algo difícil. Algo muito difícil. Até nas relações adultas, isso é difícil. Outro tópico, como dar autonomia aos filhos, né? Caminhos saudáveis para permitir que os filhos tenham autonomia. Essas crianças precisam ser capazes de lidar com frustrações. E isso significa ensiná-lo que na vida
ele vai passar por momentos que ele vai gerar expectativa em algo e aquilo não vai se cumprir. E que isso é natural e que isso acontece com todo mundo. E que nós vamos estar do lado deles. E que existe uma forma saudável de passar por essa frustração. Sem magoar ninguém, sem se magoar, sem deixar de sonhar. Existem pessoas que, por não saberem lidar com frustrações, sonham com algo, aquilo não se realiza e elas deixam de sonhar. Entendem como isso é complexo? O quanto isso é sério? O quanto é importante a gente ensinar nossos filhos a lidar com as frustrações? E aí, assim, meu filho tem um trenzinho que tem umas figuras geométricas de encaixar. Um coração, um triângulo, um quadrado. E no ímpeto, muitas vezes ele pega o quadrado e vai enfiar no triângulo. Eu, não, filho, aqui. E aí eu tiro minha mão. Porque eu lembro que para o meu filho ser capaz de lidar com frustrações, ele precisa tentar colocar o triângulo no quadrado, não conseguir e tentar novamente até acertar o lugar de colocar aquela peça. E se eu boto a minha mão na dele e faço por ele, ele não vai ser capaz de lidar com as suas frustrações no futuro. Ai, Manu, mas que coisa boba. Mas são nos detalhes que nós vamos permitindo que os nossos filhos cresçam e desenvolvam a sua autonomia. E o que fazer no momento da frustração, né? A criança queria algo, sei lá, ele hoje mesmo queria o meu colo, mas ele precisava tomar banho. E aí eu acolhi. Filho, tá tudo bem, você não precisa tomar banho com o papai se você não quiser. Mas você precisa tomar banho. Você tá todo suado e você não vai conseguir dormir dessa forma. E aí eu fui pro tanque com ele. Então, acolher esse momento de frustração não significa que você vai liberar geral e fazer tudo que a criança quer. Mas acolher. Imagina, eu ouvi um relato desse em uma das minhas lives. Uma tentante falou, eu estou há 7 anos tentando engravidar, isso ainda não aconteceu. Ela está passando por um momento de frustração. Imagine que, em vez de ter escrito esse texto, ela tivesse me mandado um áudio, chorando, como eu já vivenciei. Manu, aos prantos, Manu, novamente minha menstruação desceu. Novamente eu me frustrei no meu projeto de ser mãe. Qual seria a sua atitude? Ai, que besteira! Quanto chororô sem sentido? Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui iria acolher essa mulher. E por que quando a criança se frustra, a gente não acolhe? A gente não dá colo e diz, eu entendo a sua frustração. Eu posso não estar sentindo a sua dor, porque às vezes é difícil, né? E mais uma vez falando das mães da UTI, né? Eu olho e falo, cara, eu não consigo dimensionar o que seja tudo isso que essas guerreiras passam, porque elas são guerreiras pra caramba, sabe? E eu não posso dizer pra elas, eu sei a dor que você tá sentindo. Eu entendo. Eu não posso. O que eu posso fazer para acolher é dizer, eu estou aqui. Então eu não posso dizer pro meu filho que tá querendo, sei lá, enfiar a peça o triângulo no buraco do quadrado, e aí ele pode chorar e se desesperar e tacar o brinquedo longe, a peça do triângulo longe. Eu não posso dizer pra ele, ai filho, eu entendo a sua frustração de não conseguir colocar isso aqui. Não, eu não entendo, porque eu sou capaz de colocar. Mas eu posso acolher, pegar a peça e dizer, filho, aqui é o lugar, olha, vamos tentar de novo. É acolher o momento de frustração do filho, para que quando ele passe lá na frente por uma frustração de algo muito mais complexo, como uma determinada escolha que ele fez na vida dele, ele não conseguiu ir bem numa prova, por exemplo, ele não vá tacar a prova no professor, né? Porque ele já vai ter uma modulação emocional para lidar com aquela frustração. E, novamente, eu não estou dizendo que se o seu filho pegou uma nota ruim e tacou no professor, a culpa é sua, necessariamente, mãe, né? Aquele papo do início de trazer a culpa pra gente, né? A gente está pontuando aqui caminhos para dar autonomia de forma saudável, para quando as frustrações chegarem, eles lidem de uma forma mais tranquila com as frustrações. Não desvie a conversa. Voltando para o exemplo do triângulo. Ele pegou o triângulo, tentou botar no buraco que era quadrado, não conseguiu e tacou a peça longe. Ah, filho, então vamos jogar no quebra-cabeça. Não.
Nós vamos focar nessa situação, problema que nós temos aqui. Nós vamos resolver essa situação, problema. Pode ser que você nem queira continuar brincando de encaixar essas peças aqui. Mas eu estou aqui para te mostrar que existe um caminho de fazer e que vai dar certo. Porque com o adulto a gente não desvia, né? O adulto não vem falar pra gente assim, cara, acabei de descobrir uma traição e tô muito mal com isso e não sei qual vai ser o próximo passo. Você não vira pro adulto e fala assim, poxa, eu também tô super frustrada porque eu pensei em ir pra praia e choveu. Você não desvia o assunto. Você conclui, você fecha aquele ciclo. Então, para dar autonomia aos nossos filhos, é importante que a gente converse sobre aquele tema da frustração e não desvie o nosso assunto, o nosso foco daquele tema. E aí vamos lá. Próximo passo para dar autonomia aos nossos filhos: autoconhecimento e autoconfiança. É dizer e demonstrar, mais do que dizer, demonstrar para o nosso filho: eu confio em você. Eu sei que você é capaz. Quantas vezes eu vi que tem algumas mães com filhos um pouco mais velhos aqui, você já disse para o seu filho: você é capaz. A mamãe acredita que você pode. Quantas vezes você demonstrou efetivamente interesse naquilo que o teu filho está mostrando? Seu filho vem com um joguinho que ele conseguiu passar de fase. Quantas vezes efetivamente você pegou o jogo, olhou e falou: parabéns, filho, a mamãe sabia que você era capaz. E agora nessa nova fase você vai ser capaz de novo de progredir para uma outra fase. Elogie. Filho, parabéns, você conseguiu passar de fase. Permita que o seu filho fale sobre os sentimentos. E isso é algo muito sério. Muito sério. Quer ver algo que me irrita profundamente? Foi tomar vacina e não chorou. Ah, você tá de parabéns. Por quê? Se ele tivesse chorado, ele teria sido menos alguma coisa? Gente, tomar injeção dói. E a forma da criança lidar com a dor é o choro. Então tá tudo bem se ele demonstrar a sua emoção de dor ali. Se esses dias eu acho que eu tava de TPM, do nada me deu uma vontade de chorar. E eu falei pro meu marido: tem dia que tá sendo tão difícil, hoje tá sendo muito difícil. Ele tava fazendo alguma coisa do trabalho, ele saiu da cadeira do trabalho, ele sentou do meu lado e ele me abraçou. Ele não falou pra mim assim: para de chorar, seja mulher, seja forte. Então, por que a gente tende a cobrar esse comportamento dos nossos filhos? Que não sabem modular as emoções. Se eu, adulta, que deveria pelo menos saber modular a minha emoção, ou pelo menos ser capaz de dar nome ao motivo do meu choro, não estava sendo capaz, por que eu quero cobrar isso do meu bebê de 10 meses? Tá tudo bem se ele chorar na hora da vacina. Tá tudo bem se na hora de comer, na hora de comer dá um sono nele, uma coisa assim, que ele começa a comer, daqui a pouco vai vindo um sono, começa a coçar o olho, puxar a orelha, puxar os cabelos, e é um sono no final da comida. E aí se ele demora muito de comer, né, e eu continuo insistindo, ele chora. Ele chora de cansaço, do sono. É a forma dele externar: mãe, eu estou com sono. Então, tá bom, amiga. Então, ser capaz de permitir que a criança expresse seus sentimentos, dar nome para o sentimento. Isso que você está sentindo é sono, isso que você está sentindo é alegria, isso que você está sentindo é frustração, para que a criança seja capaz de lidar com os seus sentimentos. Continuando, não critique a criança, critique a atitude. Perceba como é diferente. Meu filho fez uma birra qualquer, né? Jogou o tal do triângulo que ele tentou encaixar no quadrado, não conseguiu e aí jogou longe. Perceba como é diferente. Seu mal criado. Filho, é uma falta de educação jogar os brinquedos. Perceba como é diferente? Na primeira situação, seu mal criado, eu critiquei o meu filho. Eu joguei sobre ele uma projeção, um rótulo de algo. E eu não sei se eu já falei isso aqui, eu acredito que já. Numa palestra da Ariane Marques, uma sexóloga.
enfim, não tem a ver com o sexo em si aqui, mas no contexto, mas foi uma frase que me marcou muito. Palavras são sementes. E se você joga a semente, você rega, essa semente vai crescer. Então, assim, eu não me permito falar para meu filho que ele é mal criado. Posso até dizer assim, filho, hoje você tá chatinho, né? Mas no geral você é uma criança feliz, no geral você é uma criança agradável. Enfim, pontuar que aquela atitude não foi legal. Mas não criticar a criança, criar rótulos na criança, para que ele não cresça entendendo que ele é mal criado. Tá bom, eu sou mal criado, minha mãe me vê como mal criado e eu vou continuar sendo mal criado. Percebe como é diferente? Dê responsabilidades. Filho, você jogou essa peça, então agora nós vamos guardar e não vamos mais brincar disso. Dar a responsabilidade ao outro de algo que é do outro. Porque até nós adultos temos dificuldades disso. Às vezes a gente fala assim, porque fulano fez isso e me magoou. Tá, e você já apontou isso pra ele, que isso que ele faz te magoa? Não. Ou então já, e ele está fazendo de novo. Então você está permitindo que o outro faça com você. Não responsabilize o outro. E nós adultos temos essa dificuldade. Quanto mais uma criança. Converse, desenvolva a capacidade de dialogar. Cara, conversar com um adulto às vezes é difícil. Determinados assuntos, assim, né? A gente não consegue se fazer entender. Então, que a gente estimule isso nos nossos filhos. Estimule neles a capacidade de que eles falem e se façam compreendidos. Né? A Leila tá aqui na live, pelo menos ela estava, ela falou uma coisa que me marcou muito, assim. Ela falou, não é tratar o outro como eu gostaria que eu fosse tratado, é tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. E no diálogo é assim também. Ah, eu falei, o que você entendeu pouco importa. Não, se nós estamos tendo um diálogo, importa que a minha mensagem chegue com o sentido que eu gostaria no meu receptor. Porque senão não é um diálogo. Eu estou simplesmente jogando palavras ao vento. Eu não estou atingindo o meu receptor. Encontrar soluções. Existe mais de uma opção para solucionar um determinado problema. Voltando à brincadeira do trenzinho, um certo dia ele colocou todas as pecinhas, né? O triângulo, o quadrado, o círculo, e aí bateu palma, e brincou. E aí eu fui tirar a tampa de cima para pegar as peças e a gente voltar à brincadeira. E aí ele foi na parte de trás e abriu a porta. E todas as peças caíram. E aí ele... E aí eu fiquei olhando aquilo e pensei, realmente, ele encontrou uma outra solução para o problema dele. Tirar todas as peças dali. E tá perfeito. Porque a minha solução do problema não é única, não é perfeita. Existem outras formas de se solucionar o problema. Eu preciso incentivar o meu filho que ele encontre outras formas de solucionar os problemas dele. Adaptar os ambientes. Como que você pretende que uma criança tenha autonomia se o mundo ao redor dele foi projetado para adultos? Isso com relação ao diálogo, com relação às emoções, com relação à alimentação. Aqui a gente tem a colherzinha de silicone, que eu efetivamente boto a comida na boca do meu filho com essa colher. Às vezes é com a mão, ele ama comer com a mão e tá tudo bem. E ele tem uns talheres bem pequenininhos que cabem na mãozinha dele. E ele fica ali se divertindo de botar a comidinha na própria boca. Existe uma cadeirinha de alimentação que é adaptada na minha cadeira maior. Porque ele é uma criança pequena que não consegue se acomodar nessa cadeira grande. Aí tem umas torres de madeira agora, que eu tô doida por uma torre dessa. Que a criança pode sentar ali, pode ficar em pé, você pode acoplar na sua pia, para que a criança fique da altura da pia e ela consiga ver você manipulando os alimentos ali, cortando e fazendo o preparo das refeições. Enfim, né? A gente já faz isso com o troninho, né? Com o pinico, né? Da grande parte das vezes. Colocar as roupas de casa numa gaveta mais baixa, para que pelo menos as roupas de casa ele seja capaz de escolher, né? Encoraje e abre espaço para as emoções, mostrar que entende, ouvir, respeitar e estar do lado da criança. Bem, era isso que eu tinha para passar até aqui, né, no que o Senhor
foi conduzido no dia de hoje, na noite de hoje. Já temos 1 hora de live. Passou rapidinho, né? Queria saber se vocês queriam pontuar alguma coisa, alguma situação de que vocês já vivenciaram dentro do que a gente conversou hoje e que vocês sentiram que teve uma evolução da criança, né? Uma devolutiva, assim, inesperada. Porque eu acho mais legal quando a devolutiva é inesperada, né? Igual essa questão dos brinquedinhos de encaixar, né? Eu fiquei tão surpresa, assim. Cara, ele arrumou uma porta pra tirar o brinquedinho dele dali. Ele resolveu o problema dele, sabe? E isso que eu acho encantador na maternidade, assim. Às vezes é cansativo, né? Que nem hoje. Eu falei, gente, tô bem cansada, assim. Ele não queria ficar com o pai de jeito nenhum. E eu tava acabado de chegar do plantão, eu tava bem cansada. Então, além do cansaço físico, veio o cansaço emocional, né? Mas depois ele veio, me abraçou e eu fiquei ali no quarto com ele, eu e ele, aquele momento nosso. E ele dormiu no peito, né? E eu li bastante sobre o sono do bebê, né? O sono infantil, porque esse meu primeiro mês de vida, a privação de sono foi algo muito marcante, assim, foi algo muito intenso pra mim. E como eu ouvi isso, não deixe o bebê dormir no peito, não acostume o bebê dormir no peito. E como isso pra mim é prazeroso. E tem funcionado aqui em casa. E tá tudo bem. Então, assim, que o meu desejo essa noite é que você encontre uma forma de se encontrar, né? Descobrir a própria identidade e guiar de forma saudável os filhos de vocês também nessa jornada rumo à identidade deles. Muito obrigada por terem me aturado até aqui. São 10h30 da noite e a galera tá aqui comigo. Tenho visto o Senhor fazer grandes coisas na vida das pessoas. Elas têm me dado um feedback. Eu acho isso muito interessante quando alguém manda, né, esse contato, essa devolutiva. Eu poderia chegar do plantão, tomar um banho, estar deitado, comendo, dormindo, né? Mas eu tô aqui com vocês porque o Senhor tinha que falar isso pra alguém essa noite. Então, muito obrigada. Planejamento, se assim Deus permitir e assim Ele quiser, é que sexta-feira que vem, às 9 horas, a gente esteja aqui junto novamente. E é isso. Se tiverem feedback pra me dar, eu agradeço. A live fica salva. O pessoal tem falado, eu não tô conseguindo entrar no momento, né? Tô entrando depois, pegando a metade, então tô de plantão. Fica salva lá no meu perfil, então dá pra vocês voltarem lá e darem uma olhadinha, assistir, tá? E obrigada. E é isso. Fiquem com Jesus e beijos. Boa noite.